de Lavocast, de Lavocast. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui no De Lavocast número 045. Vamos falar hoje sobre alta performance que começa na infância, educação, rotina e gestão para o futuro. E eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Nayane Marinho. Ela é terapeuta ocupacional há mais de 19 anos, com vasto conhecimento teórico e prático sobre participação e rotina infantil. É sócia fundadora do Centro de Desenvolvimento Infantil Desenvolva Mais, localizada no Eusébio, e é um lugar onde as crianças se tornam pilotos de sua própria trajetória. E é também minha colega do BNI Soma Eusébio. BNI é Business Network International, e é minha colega lá, e é um grande prazer recebê-la aqui. Nayane, eu quero pedir a você para você se apresentar melhor, assim, complementar alguma coisa que você ache que é necessário para os nossos ouvintes. Primeiro, é uma satisfação estar aqui, uma alegria enorme poder contribuir com esse momento de fala e conhecimento, né? Então, eu, como o seu João de Lavô falou aqui, eu tenho experiência em várias em fases do desenvolvimento humano. Comecei trabalhando com idosos, com adultos, e hoje trabalho com a infância e a participação da criança nesse dia a dia. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo, micros e pequenos empresários, vocês têm família, têm filhos pequenos, então esse episódio é especialmente para você. Para você que tem filhos pequenos ou tem netos como eu tenho 4 netos, tenho o Lucas, tem 14 anos, tem a Lívia tem 9, a Beatriz 8 e o Davizinho tem 3 anos. Então, ou para nós que somos avós, ou para você que é pai ou mãe, esse episódio vai ser sensacional para você. E a infância deveria ser o começo de tudo, né? Mas, na prática, ela está sendo muito negligenciada. E o mais preocupante os erros não aparecem na infância. Eles vão aparecer na adolescência e na maturidade, né? Eles aparecem na vida adulta, na falta de disciplina, na desorganização e na ausência de direção. Eu convivo com meus netos, né? E tanto eu como minha esposa Verônica, a gente tenta participar também, mesmo que pouco, né? Da criação dos netos, mas é muito difícil, né? Ensinar a organizar a cama, ensinar a escovar os dentes, ensinar coisas básicas que para a gente é básico, mas para toda criança precisa ter essa preocupação, né? E se talvez você cometa algum dos erros que nós vamos comentar aqui, porque esse programa também eu quero, viu, que seja assim, que tenha um link muito bom com a nossa trilogia O Poder dos Erros. A nossa trilogia são 3 livros, O Poder dos Erros. O primeiro livro, Os Erros Não Nos Definem, é esse aqui. O segundo livro é O Legado dos Erros. E o terceiro livro é aquele ali, A Sabedoria dos Erros. Nesse compêndio, viu, Nayane, há uns 5 anos atrás, eu comecei a escrever sobre meus próprios erros. E quando eu pensei que não, eu estava com 1000 páginas escritas. Aí eu pensei, ninguém vai ler um livro de 1000 páginas, né? Então vou fazer, já que era uma sequência, né? Vou fazer uma trilogia, está aqui, estão na Amazon. Eu tenho a honra e o prazer de dizer, estou com 9 livros na Amazon, www.amazon.com.br, procure lá por João de Lavô e adquira o seu, que vai ser um prazer para mim conversar com você através dos meus livros. Eu sou o João de Lavô, né? E este é o De Lavocast, reafirmando o nosso compromisso
em levar conteúdo de alto nível, conectando conhecimento, educação e visão de futuro. Eu quero começar aqui agradecendo também aos nossos patrocinadores, a FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que está com a gente já há mais de 26 anos. Nayane, você acredite que a FBNB foi nossa primeira cliente da Dilavô Soluções Contábeis e continua com a gente, e hoje é a nossa principal patrocinadora aqui no DilavôCast. Então, muito obrigado, Rita, e eu, através de você, agradeço a todos que fazem a FBNB. A Dilavô Soluções Contábeis, nós estamos há mais de 26 anos, fazendo contabilidade consultiva e estratégica para os micros e pequenos empresários do Ceará e do Brasil. E a Dilavô Editora e Educação, que foi uma editora que eu criei para editar os nossos livros. Esse aqui é a segunda edição já, a segunda edição do Alta Performance, Faça Mais com Menos. Então, esse aqui é um link entre a minha história, né? A minha história de vida e o empreendedorismo. Falo também sobre o link com inteligência artificial, com saúde, com filosofia, com psicologia, enfim. Então, é um grande prazer ter Nayane Marinho aqui, e eu quero começar dizendo, doutora Nayane, na sua experiência de quase 20 anos, né, qual é o principal erro ou o erro mais comum dos pais em relação aos seus filhos pequenos? Bem, quando a gente fala, né, de erros, já vem logo um peso, né? Já vem, né, logo uma condição ali muito dura. Muito dura. Né? Mas a gente precisa um pouco amenizar, né, esse formato. Por mais que os erros, eles servem também para poder corrigir e melhorar aquilo que foi, né, que está sendo feito. É uma oportunidade de aprendizado. Oportunidade de aprendizado. E quando a gente fala de alta performance na infância, hoje em dia, né, tá muito, fala-se muito em alta performance, mas na infância a gente precisa entender o quê? Que nós não estamos falando sobre produtividade, nós estamos ali falando de participação ativa dessa criança, de como os pais podem ali construir uma rotina, não no improviso, mas com previsibilidade, para que essa criança ela possa participar ativamente da sua vida, com autonomia, com previsão, com suporte emocional, com flexibilidade. Então, estamos falando sobre essa criança que está ali aprendendo a gerir a própria vida. Exatamente. Podemos dizer, inclusive, Nayane, que a infância é o primeiro passo de uma gestão de vida normal, ou exemplar, ou então vitoriosa, né? Então, tudo começa na infância. Tem muitos autores que trabalham essa questão da infância. Eu dei para minha filha Rosita um livro chamado Eu Sou Ok, Você é Ok, do Berner, né? Do Eric Berne, que é um alemão, né? Que trabalha muito essa questão aí. E diz que até os 7 anos de idade, a vida da criança é muito significativa para a sua rotina e para o resto da vida, né? Exatamente. A criança, ela vai percebendo com as experiências dela do dia a dia como é que é o tempo, como é que é o espaço, como é que o corpo dela se movimenta, como é que ela observa os próprios movimentos, a própria experiência dela com os objetos do ambiente. Então, tudo isso vai trazendo aprendizados de noção de espaço, aprendizados de noção de tempo, quando ela precisa esperar, né? Então, tudo isso ela vai vivendo na infância. Na infância ali, né, nos primeiros meses, os primeiros anos, eles são, de fato, são essenciais, né, que essa criança ela tem essas experiências, mas
definir, a gente sabe que a definição, ela pode ser um marco ali muito forte, mas ela sim contribui e muito para que essa família, essa criança consiga ali ter um sucesso. O que é o sucesso na infância? É ela poder, né, conseguir ter confiança em si mesmo, confiança nas próprias capacidades. Muito bem. O meu filho mais novo tem 38 anos, o João Elton. É o nosso advogado e já é pai também, é pai do Davizinho, que tem 3 anos de idade. E eu quero perguntar a você como porque é totalmente diferente. Nós somos, eu e minha esposa Verônica, nós somos pais de 4 filhos, né? Emanuele, Rosita, Simone e João Elton. Nós somos 2 advogados, uma médica e uma contadora. Mas quando a gente criou esses filhos, por exemplo, nós tivemos Emanuele, eu e Verônica, a gente tinha 19 anos de idade. Era 2 meninos cuidando de outra menina, né? Sim. Então, hoje, o jeito de criar é totalmente diferente. Eu quero pedir a você que diga mais ou menos aí como é criar uma criança hoje. Antigamente, existiam desafios, né, na própria dinâmica familiar, as necessidades eram maiores, não que hoje não tenham, mas os recursos eram mais escassos. Exato. A mãe estava mais presente no lar, na casa, então isso favorecia também algumas situações de educação e também tinha a própria questão de passar os ensinamentos dos avós, dos bisavós, e era o recurso que tinha, tanto de capital intelectual como de capital financeiro. Exato. E hoje nós vivemos também um bom momento, mas um momento de quê? Um bom momento de muitos excessos de informação, excessos de recompensas. Então, existe a parte boa, mas também para o desenvolvimento infantil, ter esses excessos muito ali, livre e muitas vezes sempre disponíveis para essa criança, isso acaba gerando alguns equívocos na hora, né, de passar e de conduzir esse desenvolvimento. É como se a criança ali tivesse tudo ao alcance dela. Exato. E quando acontece isso, a criança ela não vai perceber como a frustração ela é importante, como esperar para que um presente chegue em determinada data comemorativa, possa chegar, né? Então, aquela expectativa, aquela espera, né? Então, hoje em dia, está tudo muito rápido. As crianças estão recebendo recompensas a todo instante. A utilização das telas fazem com que aquela resposta seja rápida. Então, tudo isso vai gerando uma dinâmica de dependência, né? Então, os pais também, por estarem mais tempo fora de casa, acaba que chegam cansados em alguns momentos, ou então tem pouco tempo para determinar uma atenção mais focada e mais presente ali para aquela criança, e aí tudo isso vai virando de forma muito automática e vão deixando passar algumas observações importantes, que é justamente isso, né? Que esse tempo de espera, o movimento, como essa criança se percebe dentro dessa casa, qual é o papel dessa criança dentro dessa casa. Então, cada membro da família precisa entender que mesmo a criança sendo pequena, ela também tem seu papel social ali dentro, né? Então, não é só uma questão de cuidado que vai gerar um compromisso a mais, né? Mas e sim o quê? É entender o que é que essa criança está esperando dos adultos que moram lá. Exatamente. Você que está nos ouvindo,
Eu quero fazer algumas questões aqui, a gente vai fazer, e a doutora Nayane vai nos orientar, mas eu quero saber a rotina dos seus filhos, o que está acontecendo. Seus filhos ou seu filho tem horário ou é tudo no improviso? Eita, importantíssimo, seu João, nos dias de hoje, a gente observa que existem famílias que colocam muitas atividades, né, para a criança poder estar ali até ocupadas, mas não observam o que de fato essa criança está precisando, né? Como é que é o perfil do meu filho? O perfil é o quê? Será que é uma criança que gosta de se aventurar? Será que é uma criança mais tranquila? Então, eu vou entender o quê? Eu vou entender que eu posso colocar atividades, mas que estejam de acordo com o perfil e também com até algumas necessidades que aqueles pais estejam vendo. Mas essa rotina, ela precisa ser organizada. Ela precisa ser organizada, mas não no sentido de engessada. Né? Ela precisa ter flexibilidade também. Mas a constância dessa rotina... E uma sequência lógica. Uma sequência, né? A criança, ela precisa entender o quê? O que é que vai ter para mim amanhã? Né? O que é que vai ter para mim amanhã de manhã, de tarde, de noite? O que é que essa criança precisa também fazer dentro de casa? Exato. Porque todos os contextos, todos os ambientes, a criança está andando por todos eles. Exato. E se ela anda por todos eles, está nesses ambientes, ela também tem a participação dela, que é, né, a autonomia dela ali, para poder entender, o que é que eu faço nesse ambiente? Na escola, qual é a minha rotina? Quais são minhas atividades? Quais são minhas atividades? O que é que eu preciso fazer? E na escola também, no lazer e também na própria casa. E tem muito pai e mãe que aproveita, né? Para, entre aspas, se ver livre da criança, bota balé, bota música, bota inglês, bota a própria escola, bota reforço. O que você acha como profissional? O que você nos orienta? Bem, os excessos, eles existem ali para a gente poder entender o quê? Entender que algo está sendo perdido. Está faltando talvez um direcionamento, né? Porque o amor, ele está presente. Os pais, eles querem o bem, sempre o bem, né? Sempre o melhor para os seus filhos. Mas o amor sem direcionamento, ele realmente acaba ali se confundindo com algumas situações, como a dependência. Essa criança, ela vai se tornando dependente de alguns recursos, ou de uma rotina que é toda estruturada, né? Ou então de recompensas, ou então de uma dificuldade até dela pensar em trocas. Exato. Se ali no meu ambiente, em casa, essa criança, ela fica muito nas telas, então como é que ela vai pensar que existem outras possibilidades? Outros mundos. Outros mundos, se ali no ambiente está sempre favorecendo isso, né? O uso de telas, ou então uma rotina desorganizada. A gente precisa sempre lembrar que o amor, ele sempre vai existir, mas ele precisa de direcionamento e de precisa estrutura. de limites também, né, Nayane? Isso, de limites. Sobre limites, eu quero conversar com você. Como é que está a autonomia do seu filho? Você faz tudo pelo seu filho ou ensina ele a fazer? A questão da autonomia. Exatamente. O que você orienta aí, por favor? A autonomia, ela garante para a criança, ela vai aumentando o senso de capacidade dela, né? Eu acho que quando nós já fomos, todo mundo já foi criança um dia, todo mundo já foi criança um dia. E quando a gente se sente numa situação onde pessoas fazem por nós, quando a gente é exposto a essa situação sozinho, a gente se sente o quê? Inseguro. Sente que
de repente não é capaz de fazer aquilo, então vem algumas cobranças, mas por quê? Porque ali não foi preparado, né? Essa criança ela não foi preparada para poder ter participação ativa no processo, né? Muito bem. Dar oportunidades para essa criança, né? Durante a rotina, os pais precisam entender de acordo não somente com a idade que ele tem, mas com a capacidade que ele tem. Tem crianças de 2 anos que ajuda a família a colocar os pratos na mesa, né? De levar o copo para a pia. Então, isso tudo, a criança ela vai aprendendo no dia a dia e vai entendendo o quê? Eu sou capaz. Eu consigo fazer isso. Então, o meu papel aqui dentro de casa também é de participação, de autonomia, de confiança. Então, essas oportunidades, elas precisam ter dentro de casa. É o principal lugar que a criança vive. Ela fica mais tempo dentro de casa. E também fica na escola. Mas quando ela vai para casa, algo que ela aprende também na escola, ela pode estar ali querendo o quê? Uma só oportunidade para mostrar do que ela aprendeu. E muitas vezes com a rotina acelerada, com várias atividades que ela precisa fazer. Então, essa participação no dia a dia, dentro de casa, acaba ficando perdida. E a criança, muitas vezes, vai só reproduzindo de forma automática. Nayane, e a respeito do excesso de telas, o digital realmente está mudando tudo isso, está substituindo o desenvolvimento real? Bem, é um assunto que requer bastante discussões. Eu entendo que existem avanços e existem também situações que podem ser como riscos, né, arriscadas para essa criança. Como o quê? Os avanços, porque o acesso à tecnologia está aí, a tecnologia também facilita alguns processos, ela vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Mas o que não podemos deixar de falar é que os excessos, né, quando a criança ela começa a realmente optar pela tecnologia ou pelo uso de telas para poder roubar as experiências reais, para poder barrar experiências... Substituir, né? Substituir experiências ali do dia a dia, como a espera, como movimentos, conhecer o próprio corpo, subir nas árvores. Brincar com coleguinhas. Brincar com os colegas, interagir com outras crianças, sentir tédio. Hoje em dia as crianças não sentem tédio. Por quê? Porque não tem um momento ali que ela não possa estar sem fazer nada. Então, tudo isso vai gerando alguns comprometimentos, vai afetando... Ansiedade, né? Exatamente, seu João. Vai afetando a segurança emocional dessa criança, né? Então, a gente realmente tem que pensar que, sim, existem avanços, mas também muitos riscos ali por trás dessas plataformas digitais, né? Existem ali realmente muitos meios da gente proteger essas crianças e também de fazer com que elas entendam que existe vida além daquilo que está ao alcance ali dos olhos dela, né? Existem situações reais ali do dia a dia de participação, de vínculo com os pais, vínculo com os outros membros da família, vínculos com os colegas. Então, tudo isso, a tecnologia ela não vai substituir. O vínculo, o amor, os movimentos das sensações, né? Pensar nessas sensações, perceber, né? Essa criança perceber, e quando eu caio, que sensação é essa que eu sinto? Né? Então, realmente é fazer com que essa criança volte a sua atenção para si mesma.
Exato, muito bem. Então, e a questão de limites, a falta de limite, né? Seu filho entende regras, ou você negocia tudo, ou você renuncia a tudo para atender o seu filho, né? Muitas vezes a família está ali naquele calor da emoção e está com a rotina muito acelerada, né? Claro, a gente sabe que existem momentos da família. Algumas famílias querem ali oferecer o melhor para os seus filhos e seguem no momento mais focados no trabalho, mas a gente sempre precisa entender o quê? Que a criança está ali para seguir as orientações dos pais, né? Então, quando os adultos eles negligenciam esses limites, quando terceirizam os limites para outras pessoas e outras situações, essas crianças elas podem realmente não entender que tipo de limite é esse que está sendo dado, porque os pais, eles são as referências dos filhos. E eles têm a responsabilidade, né? Exatamente. De colocar limites, né? E se eles são as referências dos filhos, cabe a eles ali colocar os limites necessários, os limites da educação e não de uma correção ali muito autoritária e punitiva. A autoridade, ela precisa existir, isso é importante falar. Exato. Hoje em dia existem configurações de famílias que às vezes os pais, eles sentem medo da própria criança. É o medo mesmo. Sentem medo de frustrarem os filhos, de se arrepender depois, de se arrepender e até de mostrar as próprias fragilidades. Exato. Mas quando você esconde fragilidades ou então não quer ali ser dura no momento em que precisa ser duro, ser firme, essa criança ela vai aprender o quê? Né? Quais são as habilidades emocionais, interpessoais que ela vai começar a construir? Será que na fase adulta ela vai ter tudo isso que ela tem na infância? Exatamente. Porque, lembrando, nós estamos preparando o futuro dessa criança. E o preparo, ele começa ali, né, junto com os pais. Nayane, em que momento esses erros na infância, eles deixam de ser apenas comportamentais? Bem, boa pergunta. Esses erros, esses desafios, né, eles deixam de ser comportamentais quando isso quando atrapalha a participação dessa criança. Então, no momento em que um comportamento, ele existe ali, de repente é uma criança que está faltando um pouco mais de limite, essa criança quer tudo, e quando ela se vê numa situação em que algo foi negado para ela, então essa criança começa o quê? Ela começa a bater os pés, a chorar, ali foi pontual. Em um outro momento da vida, né, passaram alguns meses e essa criança já não age mais dessa forma, então o quê? A gente entende que ali foi um comportamento pontual por uma situação que estava sendo reforçado a recompensa. Não Exatamente. houve a recompensa. Aí ele começou a entender o quê? Vão ter momentos em que eu não vou receber e tá tudo bem. Aí é onde entra o behaviorismo, né? Sim, o ambiente, O ambiente, né? né? Isso, o ambiente que está proporcionando aquilo. E aí, quando ele deixa de ser, né, o comportamento ali apenas, né, vamos dizer assim, isolado, é quando isso vai atrapalhando no dia a dia, vai atrapalhando a criança a participar na hora de se vestir, participar na hora de organizar a própria bolsa dele, a mochilinha para ir para a escola, quando atrapalha a participação dele em todos os ambientes, né? Ou então na maioria deles. Em casa, ali, na escola, na comunidade. Né? Isso vai gerando um desgaste também familiar. Essa família vai também percebendo com famílias de amigos, né, que de repente existe ali alguma coisa que está precisando ser mais direcionado, né, ali para eles, para que esse filho ele possa ali conseguir ter o suporte necessário para ganhar autonomia, para construir uma participação mais ativa. A gente chega até a pensar qual o preço
né, realmente o preço real de uma infância desestruturada, né? Isso, é. Uma infância que não tem uma estrutura, ou então que minimamente ali está precisando de ajuda, né, de Exato. suporte. Isso causa grandes impactos, principalmente impactos onde a criança ela vai ali abalar o próprio senso de capacidade dela. Exato. Talvez ela não acredite que ela é capaz de fazer, né? Então, uma criança que não tem, é esperado que esse lar, ele ofereça, né, essa família ofereça suporte emocional, uma rotina previsível, uma flexibilidade também, que essa rotina ela seja que favoreça o desenvolvimento saudável. Mas a gente sabe que hoje em dia existem situações que realmente impactam muito ali no dia a dia dessa família. E aí essa criança ela vai realmente sofrer os impactos dessa rotina desestruturada, de tudo isso que eu falei, né? Vai sofrer como? Vai sofrer com insegurança, vai sofrer com baixo senso de capacidade. Ela vai também ter uma fragilidade emocional, né? E falando sobre regulação também. Algumas crianças não conseguem ali controlar impulsos, né? Então ficam atrapalhando as falas, ou então ficam toda hora se movimentando. Se metendo nas conversas. Então isso a gente chama de regulação, né? Uma forma da criança, ela mesma vai encontrar ali estratégias para ficar bem e esperar uma situação que ela está ali apreensiva, então que está na expectativa. Então, são esses impactos. E também uma criança que vai crescendo com uma distorção da realidade. Nayane, é engraçado que eu fico fazendo essas comparações, né? Na minha época, que eu tinha 6, 7, 8 anos de idade, a gente lá em casa, a gente não se dava ao direito de por exemplo, entre aspas, se meter nas conversas de adulto. Rapaz, meu pai só bastava olhar. Só bastava olhar. E não atenda, não. Então, hoje, meus netos, né, eles assim, debatem comigo de igual para igual. Né? Eu acho muito interessante. E como é que você percebe isso? Porque seus clientes são o empresário que está nos ouvindo, que tem filho, ou tem filha, ou tem um ou mais de um. Então, são teus clientes. Como é que você vê essa parte do pai e da mãe com esses filhos que você atende? Bem, nós temos diferentes perfis, né? Então, perfil de família, e a maioria deles também são empresários e tem uma rotina ali muito sobrecarregada. Então, essa família, quando ela chega com o objetivo de trazer mais autonomia, mais participação para essa criança, a gente convida eles a entender sobre o que está acontecendo, sobre o momento que essa criança está vivendo e também a chamá-los para a responsabilidade, mas no sentido de quê? De que nós estamos ali, sim, para ajudar, para orientar, para dar suporte, mas nós não seremos as únicas responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança, né? Porque a gente ali oferece um meio as terapias, elas são um meio né, para desenvolver habilidades, para, no final, conquistar autonomia e ser uma criança, né, ali participativa. E também garantir para ela que ela é capaz de fazer. Mas se esses pais não enxergam esse nosso trabalho que está ali pontualmente com essa criança, nós direcionamos, mas é preciso que a família também
assuma o seu compromisso e siga com a gente, reforçando aquilo que a gente faz, as orientações que a gente dá, o suporte que a gente oferece, né? Porque a gente acredita que existem ali três compromissos. O compromisso dos terapeutas, o compromisso da escola, o compromisso da família. Então, vamos incluir mais um, que é o compromisso da criança. Mas a criança está ali sobre a responsabilidade de alguém, né? Então, a família, ela precisa ser convidada para participar do processo, para entender como é que ela pode ajudar, como é que ela pode se comportar quando a criança estiver fazendo ali um comportamento que, de repente, não é esperado para ela. Como é? Porque são situações que vai depender muito de cada criança e cada família. E a gente consegue entender um pouco mais quando a gente chama essa família para conversar, entende como é que é essa rotina, né, familiar, quais são as expectativas dessa família, porque muitas vezes as famílias chegam com N expectativas. Exatamente. Muitas expectativas. Achando que vai ser um milagre. Não, eu vou contratar ali um milagre e esse milagre vai fazer com que coloque meu filho ou minha filha do jeito que eu quero, né? Isso, só que aí, quando vem o olhar profissional, ele começa a enxergar o quê? Opa, peraí, nós temos aqui uma situação complexa. E eu vou começar por onde? Exato. Existem situações onde a criança está ali, ela está sem participar ela não consegue participar das etapas do banheiro. No banho, de repente, é uma criança que não quer tomar banho dentro do banheiro. Isso é muito. E só que aí existem algumas situações atípicas, né? Uma criança que, de repente, tem uma reação exagerada com o chuveiro que cai sobre a cabeça dele. E aí, essa família, ela precisa ser orientada ali naquele momento. Por quê? Porque a criança não vai ser obrigada a ir, né, tomar banho no chuveiro. Por quê? Porque o chuveiro vai causar uma reação de muito incômodo, uma sensação de dor. Então, tudo isso vai ter que ser passado para essa família gradualmente, devagarzinho, ela vai fazendo, vai cumprindo as etapas. Mas, além disso, a gente olha sempre antes. Existem coisas que acontecem antes. E aí é nesse momento que a gente senta com a família e esclarece isso. Senta com a escola também e esclarece essas situações que muitas vezes a família, a escola, ela observa uma pontinha ali do iceberg. Uma pontinha do que está acontecendo, e a gente faz a tradução desse comportamento. Muito bem. Eu vou agora conversar com Nayane sobre uma coisa que ela conhece bem. No nosso BNI, né, a gente tem uma ferramenta lá chamada 1 a 1. E nessa ferramenta, eu vou perguntar a você agora, né, qual é a família ideal para você e qual é a família que não é tão ideal para você, para trabalhar com você? Bem, a família ideal é aquela família que entende que o nosso papel ali como terapeutas, como espaço que promove saúde, né? Nós estamos promovendo ali a confiança dessa criança, o senso de capacidade, é fazer com que essa criança, através das terapias, ela seja a protagonista da história dela, né? Então, a família ideal para a gente é a família que valoriza isso. Valoriza o seu trabalho, né? Valoriza a criança sendo protagonista, Exato. A criança participando do dia a dia. A criança que, apesar de ter as suas fragilidades, se ela tiver suporte necessário, ela consegue conquistar tudo, né? Então, a família que ela não vê ali, ela vê o desenvolvimento infantil como uma joia rara. E quando essa família enxerga que tem profissionais que cuidam disso com tanto amor e dedicação, né? E é essa família que é a nossa família ideal. É a família que sabe o que a gente está fazendo e sabe
com o que a gente está cuidando, que está cuidando do futuro dessa criança. Essa criança. Muito bem. Então, se você pudesse orientar hoje uma família, como seria essa orientação para que essa família tivesse com o filho, pai e mãe, e tivesse uma rotina saudável? Bem, temos alguns pontos. O primeiro ponto é realmente garantir que essa criança ela tem uma rotina em casa, uma rotina que direcione essa criança, que não, que realmente mostre a essa criança o que ela precisa fazer, de que antecipe esses fatos. Outro detalhe também seria incluir essa criança com as responsabilidades dentro de casa. As pequenas responsabilidades. Será que meu filho, ele consegue fazer? É capaz de guardar o sapato dele na sapateira? Exato. É capaz de organizar os materiais, os brinquedos? Será que eu consigo fazer isso? E será que essa rotina, essa responsabilidade é importante para ele? E eu digo que né? Então, incluir essa criança, né, com essas responsabilidades dentro de casa. E também garantir, né, que essa criança, ela também seja observada não pela idealização, não por aquela construção que os pais criaram, né, de um filho perfeito, né? Realmente os pais entenderem, observarem essa criança como alguém que está ali precisando de construir habilidades, desenvolver habilidades, experimentar situações novas, frustração, tédio. Tudo isso é importante para os filhos. Vínculo, amor, tudo isso importa. Mas existem hoje em dia excessos que estão roubando isso, roubando experiências que são importantes e que nunca vão ser substituídas. Exato. É o brincar livre, é o ter tempo livre para brincar. Porque o tempo não volta. O tempo não volta, né? E também, realmente, isso, tirar um pouco essa idealização e voltar o seu olhar para a criança que está ali, no seu dia a dia, que está ali, que você está enxergando ela todo dia e perceber ela mesmo, sem a ideologia, aquela idealização construída. Exatamente. E muitas vezes tem pais e mães que querem que seus filhos sejam o que ele ou ela não pôde ser, né? Que realize seus sonhos em vez de realizar os sonhos do próprio filho, né? E isso gera uma cobrança a mais, por mais que muitas vezes não sejam nem ditas. Nem ditas. A maioria não são ditas. Isso, mas são sentidas. E são insinuadas. São sentidas pelas crianças, porque elas estão ali, elas estão descobrindo o mundo. Exato. Né? Uma orientação, ok, é importante até os pais também dizerem, né, assim, de repente se for uma profissão que o pai gostaria que o filho seguisse, explicar como é que essa profissão, como é que quando uma pessoa se forma, o que é que ela vai ver no futuro. Então isso é importante, mas realmente levar isso como uma expectativa alta, isso realmente traz consequências negativas para essa criança. Aconteceu comigo mesmo. Dos nossos 4 filhos, por mim, se eu pudesse, né, ter interferido, todos seriam 4 médicos. Aí, por conta desse preconceito cultural brasileiro, né, que há poucos anos atrás, formatura boa só era médico, advogado, médico e advogado, e engenheiro, né? Médico, advogado e engenheiro civil, porque hoje tem 6 a 8 tipos de engenharia diferente, né? Mas dos 4, só uma que foi médica, né? Mas as 2 outras e o meu filho também estão todos muito felizes nas profissões que exercem. Então, essa questão de a gente querer
só porque eu não consegui ser médico, então não faça isso com o seu filho ou a sua filha, que nem qualquer outra profissão. Eu estou citando a profissão de médico, mas pode ser qualquer outra profissão. Porque tem pai que um filho com 9 anos, com 10 anos de idade, força a estudar nas turmas especiais, e é uma coisa horrível, sem saber nem se a própria criança vai querer, né? A disciplina ela é importante também para mostrar à criança que existem os compromissos, que as crianças elas precisam tentar e persistir nessa tentativa, né, até alcançar um resultado. Isso é importante. Mas a que custo? Nós estamos aqui conversando sobre situações que podem prejudicar, né, esse desenvolvimento, essa participação da criança no futuro, no presente e no futuro. Mas quando se tem uma expectativa e esse desejo árduo de fazer com que esse filho ele realmente realize um sonho seu frustrado, aí estamos falando de algo que não é saudável. Não é saudável. Mas incentivar a criança a realmente ter organização, ter disciplina, mostrar como fazer algo, né, em benefício de um esforço ali, né, se esforçar para conseguir algo, aí dentro de uma situação que não está causando sofrimento para essa criança, ok. Ok, exatamente. Tem que pensar muito nisso. Doutora Nayane, como é que você poderia comparar, se a gente pode falar sobre isso, comparar a rotina infantil com a gestão de uma empresa? Olha só, super, essa comparação ela é válida, mas sempre a gente lembrando sobre o que a gente conversou no início, né, que a gente não está falando aqui sobre produtividade. Porém, o que acontece? Para uma empresa ser bem gerida, né, uma empresa alcançar resultados positivos, né, ter resultados realmente significativos, para ela se manter de pé, é necessário ter uma disciplina, organização, constância, uma cultura, clareza, né, gestão. Então, tudo isso, a gente acredita que para poder uma pessoa gerir uma empresa, é necessário que ela comece e tenha entendimento sobre si mesma, né? Então, como é que eu vou tomar decisões importantes, responsáveis, se eu não me conheço muito bem? Então, para poder uma criança crescer se conhecendo bem, é necessário que ela realmente tenha disciplina, que ela tenha ali uma rotina organizada, porque a rotina organizada vai traduzir isso também em disciplina, né? Então, se existe um desequilíbrio disso na rotina dessa criança, ela vai se sentir insegura para tomar decisões. Exato. Ela não vai conseguir se desenvolver com relações pessoais, porque quem tem uma empresa sabe muito bem que a gente precisa lidar muito com pessoas. Então, uma criança que não consegue interagir, não consegue, de repente, interagir por quê? Por uma falta de paciência, ou então ali ela não conseguiu entender os limites da fala do outro, da escuta e da fala. Não, né? consegue reconhecer os erros. Não consegue reconhecer os erros, exatamente. Então, tudo isso é construído ali, né, na infância, na adolescência, e vai levando para a vida adulta. E quando existem decisões sérias dentro da empresa, é isso que tem momentos ali em que essas situações lá atrás, na infância, são colocadas em xeque. Né? Então, essa comparação é muito útil mesmo. Nayane, nós temos aqui no nosso De Lavocast um quadro chamado Bate-Bola. E aí eu vou fazer algumas indagações e você vai dizer certo ou errado e explicar por quê, né? Criança sem rotina definida.
Errado. Errado. Né? Por quê? Né? Porque, como já falamos aqui, a criança precisa de previsão. Ela precisa entender o que é que vai ter na rotina dela. Pais super protetores. Errado. Errado. Como já foi falado, né, o amor, ele precisa estar ali sustentando as relações, mas quando a criança ela se sente muito protegida, ela não vai ter a oportunidade de errar, de falhar e de mudar, e de melhorar, e de aprender. Então, quando o pai está super protegendo demais o filho, ele está ali... ele não fala, mas ele transmite o quê para o filho? Eu acho que você não vai fazer. Eu acho que você não é capaz de fazer. Não acredita, né? Não acredita. Entre aspas. Exatamente. Uso excessivo de celular. Vamos lá. Excessivo. A palavra foi essa, né? Então, excessivo... A ideia foi para errado. Errado, né? Uso excessivo de celular... Isso prejudica a participação, prejudica a autonomia, prejudica os momentos que a criança, que não voltam mais, e que a criança precisa desses momentos para poder aprender o que de fato ela vai ter na vida, que ela vai ter situações ali no dia a dia. Então, como é que esse dia a dia vai estar... como é que essa criança vai estar preparada para lidar com essas situações do dia a dia, enfrentar essas situações do dia a dia, se ela está toda hora em frente às telas, porque as telas elas limitam, elas não são a realidade. Exatamente. A realidade, ela é outra, a realidade, ela tem espera. E às vezes é bem diferente, né, Nayane? Totalmente diferente, ela tem relacionamento, né? Então, isso a tela não traz. Isso não certo ou errado, Nayane? Falta de responsabilidade desde cedo. Falta de responsabilidade desde cedo, né? Então, é errado, né? Não ter a responsabilidade, né? A responsabilidade, a criança, ela vai adquirindo ao longo dos anos. De acordo com as orientações também dos pais, dos familiares, dos profissionais como você, né? Da escola. Né? Exatamente. Ela vai aprendendo os limites com os adultos e com os ambientes que estão ali favorecendo isso. Exatamente. Nayane, certo ou errado? Recompensar tudo com prêmio. Errado por quê? Errado porque essa criança ela vai aprender que tudo que ela faz está relacionado com o ganho. E a vida não é só ganhar, a vida também é perder. Nayane, essa aqui é muito bacana. Você acredita que estamos formando uma geração mais dependente ou mais preparada? Nossa, vamos lá. Eu acredito que com os modelos que estamos vivendo e observando, a tendência, claro, não é importante não generalizar, mas com os modelos que a gente vem observando, vem cuidando, existem sim um cenário aí para famílias que estão formando crianças mais dependentes dos pais. Nayane, isso tem a ver, surgiu aqui agora, isso tem a ver muito com a classe social, por exemplo, a classe A provavelmente tem um viés, e a classe C e D, os mais pobres, o que você, se você tem alguma experiência, ou se você já captou alguma informação nesse aspecto? Existem os acessos que ajudam, né? Acesso à educação, de qualidade, né? Acesso financeiro, mas o que eu observo também é que se trata do ser humano, se trata de comportamento humano, se trata de questões culturais também, né? De como que essa família vai se sentir segura para poder direcionar, educar o filho, colocar limites, fazer uma rotina ali, minimamente uma rotina mais estruturada. Eu percebo que não é somente por isso,
o acesso hoje à informação, o acesso permite, né, que essa informação chegue, mas muitas vezes é uma condição mesmo de aceitar e de também de disposição, né, enfim, existem várias situações, mas isso eu vejo muito por uma questão de comportamento mesmo, de uma questão de você assumir ali, né, uma situação por também quando você se conhece, Exato. você acaba ali aplicando, ou então mostrando para o seu filho. Disseminando mais essa questão, né? Isso, um limite ali, sem sofrer. Quando a família não se conhece muito bem... Sofre mais do que o filho. Exatamente. Então, por isso que não se trata de uma questão somente econômica. Eu brinco muito lá com minha família, né? Tem um dos filhos que já aconteceu, né? Com meus netos, eu acho que todos. Que a mãe, por exemplo, no primeiro dia de aula, a mãe e o pai, e às vezes só a mãe, né? Vai deixar o menino lá na sala, né? Aí o menino chega já assim, aí a mãe fica lá na porta. Ei, tu não vai chorar, não? A mãe morrendo de chorar. Ei, menino, não vai chorar, não. Então, é esse perfil, né, que a gente vê muito, né? Exatamente. Uma situação muito comum. Muito comum, né? Muito comum, né? Com as mães que vão deixar os filhos no primeiro dia da escola. Não, e tem mais. Querem deixar uma semana todinha e ficar lá esperando, né? Isso. Claro que existem situações que isso também é bem-vindo, né? Porém, nessas situações onde o pai ou a mãe fica ali na expectativa que o filho chore. Atrapalha muitas vezes. Na verdade, tem que ficar feliz por essa criança estar ali conseguindo estar num ambiente... Ficar à vontade, né? Um ambiente à vontade, num ambiente diferente dela. Primeira vez, ela está enfrentando uma situação. Isso é motivo de alegria, de orgulho, né? Então, quando você, né, coloca essa situação de que fica esperando um choro da criança e ela percebe isso, e a criança fica sem entender, né? Fica um pouco confuso. Mas não era para estar feliz? Exato. E triste, né? Triste, exatamente. A tecnologia ajuda ou atrapalha no desenvolvimento infantil? Bem, hoje em dia ela tem atrapalhado mais do que ajudado. Claro, isso dentro da perspectiva do meu olhar prático, tá? Mas a gente sabe que existem tecnologias que ajudam muito, principalmente crianças, né, com desenvolvimento atípico, a se comunicarem melhor com o uso de tecnologias para se comunicar através de pistas visuais, né? A comunicação aumentativa alternativa. Então, isso tudo pode sim ser um suporte, né, para poder ajudar crianças a se desenvolverem bem. São aplicativos, né, tem plataformas também que vão ajudar em situações terapêuticas, né? Porém, existe sim um comportamento de dependência adoecedor, né, com as crianças com o excesso de telas. Crianças que hoje sofrem com ansiedade, com questões até de abstinência às telas. Quando uma criança faz o uso de telas por muito tempo, essas conexões cerebrais elas são ativadas de uma forma que causam muitas sobrecargas e as crianças se comportam diferentes. Então, esse comportamento repetitivo, essa sobrecarga que as crianças estão ali recebendo, isso atrapalha tudo, atrapalha a atenção, atrapalha a sensação, atrapalha até
a alimentação também, porque as crianças esquecem de comer, não quer comer, né? Esquece, e quando comem em frente à tela, que não estão prestando atenção no alimento que estão levando à boca, não sabem qual é o sabor que tem, a textura não estão que degustando, tem, né? não estão degustando, não estão deglutindo. Então, tudo isso vai causando sérios danos à saúde mental e à saúde como um todo, né? Realmente, a gente tem que ficar muito, muito, muito próximo das crianças e realmente ter muito cuidado com o uso excessivo de telas. E a gente tem que preparar, nós precisamos preparar nossas crianças, né? Para esse mundo novo e esse mundo com inteligência artificial. Então, quais as suas experiências com crianças já nesse sentido de inteligência artificial? A inteligência artificial, né? Isso, ela tem, né, ali o seu, não vamos dizer que não tem um lado positivo, né? Como eu falei, né, sobre a tecnologia, realmente existe o lado positivo ali, de otimizar, de trazer um entretenimento também e até mesmo condições de aprendizados diferentes. Porém, quando o uso ali da IA substitui o raciocínio lógico, substitui a tomada de decisão, substitui a forma como essa criança percebe o mundo, se tudo que ela pensar, ela recorrer à inteligência artificial, ela está substituindo. E isso não é bom, porque ela precisa usar para otimizar outras situações, né? Mas sem substituir as experiências do dia a dia, as experiências da vida. Né? As experiências dos relacionamentos, né? De estar em grupos de amiguinhos, de poder sair para andar de bicicleta, para poder subir em árvores, para poder sujar as mãos, cair, se machucar. Então, essas experiências de sensações do corpo, elas não estão lá dentro da IA. Exatamente. Nayane, se você pudesse dar um único conselho para as famílias que querem criar filhos, né, pensando que todos nós criamos nossos filhos pensando no melhor para eles, né? Mas formar filhos mais preparados para a vida. Isso é importante. É dizer que a rotina ela não é improviso e que a criança ela precisa de bases para ser acreditada. Ela precisa ali perceber das pessoas que estão junto com ela nesse caminho que eles vão oferecer essa garantia com as experiências que ela precisa. Então, ela precisa acreditar nela mesma. E como é que ela vai acreditar nela mesma? Dando oportunidades de participação para ela no dia a dia. Exato. Né? Fazer com que essa criança, ela realmente, ela entenda o que eu sou capaz de fazer. Né? Então, acredite mais nas oportunidades que estão ali no dia a dia e coloque a criança nessas situações para que ela aprenda, para que ela conquiste, para que ela erre, para que ela tente, para que ela viva por si só. Por si só. Com certeza. Nayane, estamos chegando ao final do nosso DiLavoCast número 45. É um grande prazer. E agora, este momento, eu quero te dar a oportunidade de usar nossos microfones para fazer suas considerações finais. E essas considerações podem incluir indicação de livro, de filme, de vídeos, de colocar suas redes sociais, divulgar sua empresa, dizer que eu senti falta aqui, você pode fazer agora, dizer como é que uma família pode ser sua cliente, que precisa fazer um diagnóstico inicial, como é que você faz esse diagnóstico inicial, enfim, essas são as suas considerações para você ficar à vontade. Mas antes disso, eu quero lhe dar aqui, passar para você o mimo do DiLavoCast, que é a nossa caneca do DiLavoCast.
pode ficar à vontade para fazer as suas considerações, querida. Muito bom. Antes de tudo, gostaria de agradecer. Foi um prazer estar aqui nessa mesa, de ser conduzida, né, com essa entrevista maravilhosa. Obrigado. Né? Eu admiro muito você, né, toda a sua trajetória. Então, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Show. E agradecer também, né, aos nossos amigos do BNI, né? que nos fortalecem ali todas as semanas. E também agradecer minha família, meu esposo, e todas as famílias que confiam no nosso trabalho. A minha sócia também, a minha equipe. Então, na verdade... Como é o nome da sua sócia? A minha sócia se chama Lídia Martins, ela é fonoaudióloga, e nós estamos fazendo 4 anos de clínica, é a clínica Desenvolva Mais. E você está agora lá no Eusébio, pode dizer o endereço? Sim, a clínica Desenvolva Mais fica localizada no Eusébio, bem no centro do Eusébio. No Medical Center, isso, um prédio maravilhoso que estamos juntos nessa parceria há 4 anos. Na verdade, há 4 anos porque nós começamos em um outro andar e fomos crescendo e estamos agora há 3 anos nesse novo local, que é no primeiro andar, no mesmo prédio. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagoga, pediatra e estamos juntos, né, com esse cuidado integral para o desenvolvimento infantil, e através das terapias a gente busca inclusão. A gente faz com que, né, ajuda essas crianças e famílias a acreditarem que elas podem, né, ser protagonistas e pilotos da própria vida, né? A clínica, ela tem toda uma identidade de comunicação baseada na temática da aviação, então tudo envolve a aviação e por isso... não sabia não, muito bacana. Por isso as crianças são chamadas de pilotos. Pilotos. Sim, o Desenvolva Mais, o mais, ele é construído de peças de Lego. Bacana. Isso, porque toda criança, ela tá ali, ela precisa de criatividade. E as construções ali do Lego, elas realmente promovem isso, né? Promovem tempo em família, promove o vínculo. Então, tudo que essa atividade com o Lego promove, a gente quis ali simbolizar com esse aviãozinho construído de Lego, né? Porque é isso que a gente acredita em todo esse suporte. E nossas redes sociais é Clínica Infantil Desenvolva Mais, e as minhas redes sociais é naianemarinho.to, terapeuta ocupacional. Muito bem. Nos sigam. Muito bem, muito obrigado, Nayane. Se tem uma coisa que este episódio deixa claro, é que a alta performance não começa no mercado, ela começa na infância. E talvez o maior erro seja tratar isso como algo simples. Não é simples, quando, na verdade, a infância é a base de tudo, né, Nayane? É verdade. Quero agradecer aqui especialmente a doutora Nayane Marinho, e quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que há 26 anos vem nos ajudando, e há 40 anos, a FBNB completou este ano, 40 anos de desenvolvimento da educação e do desenvolvimento sustentável, juntamente com o Banco do Nordeste, de toda a nossa região Nordeste, né? E quero pedir a você, agradecer especialmente a você que está nos acompanhando, nos assistindo até agora. Muito obrigado. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe. Se você não é ainda inscrito no nosso canal, www.youtube.com/João Dilavor, tudo junto, João Dilavor. Então, se você não é inscrito aí, inscreva-se, compartilhe, e foi um grande prazer estar com você até agora. E nós, no Dilavorcast, nós trazemos sempre convidados que têm muito a ver com o que a gente faz na Dilavor Soluções Contábeis. Contabilidade consultiva e estratégica,
E isso tudo tem a ver com alta performance. Grande abraço e até o próximo episódio. De Lavocast. De Lavocast.